Boa noite. Hoje vamos iniciar agora mais um vídeo da série Depressão Tem Cura. Eu quero falar sobre algo que é o pano de fundo não só da depressão como de outros transtornos. Mas antes eu quero pedir para que vocês curta, compartilhem o canal, se inscrevam, porque é importante que esse conteúdo viralize para chegar nas pessoas que precisam dele, né? E lembrando que o canal ele não vai falar só de depressão, ele vai falar de outros transtornos e também de desenvolvimento pessoal no final, tá? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o medo, porque o medo, todo mundo tem medo, até quem não admite que tenha, né? Às vezes, a gente não sabe que tem medo de determinada coisa, só quando aquela coisa acontece que a gente percebe que a gente tem medo daquilo. Então, existe o medo inconsciente. O medo, ele é o pano de fundo de vários transtornos, incluindo a depressão e a ansiedade, que são os transtornos que mais estão em alta hoje em dia. Então, hoje nós vamos falar uma técnica que eu aprendi e que realmente funciona, que pra gente conseguir lidar melhor com medo, tá? Eu vou explicar ela de uma forma, depois eu vou fazer um esquema num papel e vou ensinando vocês através desse esquema, que eu acho que fica mais fácil para visualizar, tá? Então, eu percebi que essa técnica, ela utiliza várias abordagens, como por exemplo, a TCC, a reprogramação neurolinguística, né? E eu acho isso bacana, porque quando a gente pega várias fontes, coisas que dão certo e une, a probabilidade daquela técnica ou daquilo que a gente está tentando dar certo aumenta. Então, mas é necessário, gente, lembrando que tem duas partes essa técnica, a parte teórica e a parte prática. É necessário ir para a prática, porque senão a gente só fica no mundo das ideias e não realiza aquilo que é necessário realizar. Vamos supor, eu vou pegar um medo que é bem comum nas pessoas, e o interessante do medo é o quê? O medo, gente, ele é adquirido também nas nossas relações. A gente aprende a ter medo. Muitos dos nossos medos, se você fizer uma lista dos seus medos aí na sua casa, você vai perceber que eles correspondem ao medo dos nossos pais, irmãos, colegas de trabalho, cônjuge, namorado, ou alguém, qualquer pessoa, amigo, que tenha passado pela nossa vida, né? O bom é que o medo, ele é aprendido, então ele pode ser reescrito, nós podemos editar o medo, mas como é um medo que ficou martelando às vezes muito tempo na nossa vida, através das nossas relações, pode ser que demande um tempo maior para a gente conseguir reeditar. Não é porque a gente fez uma técnica que ele vai zerar. Então, é fundamental o quê? Reaplicar a técnica, buscar mais técnicas e depois medir. Vamos supor, a gente fez a técnica aqui, vamos supor. De 0 a 10, quanto estava o seu medo? Meu medo estava 9. Depois da técnica, foi para 7. Às vezes a gente reaplicando a mesma técnica vai baixar esse medo para 5. Aí a gente aplica outra, né? Mas hoje a gente só vai falar dessa técnica especificamente, que eu chamo de relógio do medo, tá? Então vamos lá, eu vou explicar e vocês vão entender por que do relógio. Primeiro, a gente vai pegar o pensamento que a gente tem que contém o medo. Vamos supor, a gente vai escolher um aí. Para início, eu aconselho não escolher aquele que a gente mais tem medo e nem o que tem menos. Escolhe um intermediário aí pra gente começar, tá bom? Vamos supor, eu tenho medo de perder meu trabalho, né? É um exemplo. Só que dentro desse medo, a gente vai perceber que existem subcategorias de medo. Se eu perder meu trabalho, eu vou ficar sem dinheiro. Se eu ficar sem dinheiro, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Se eu ficar nas minhas contas, eu vou ficar no vermelho, meu nome vai para SPC Serasa. Eu vou perder crédito. Eu vou perder minha casa porque eu não paguei todas as parcelas.
infinitas janelas que fica aparecendo, né, quando a gente tá no computador, no MacBook, e vai abrindo infinitas janelas, né? Então, é importante o quê? Primeiro, parar. Porque o que a gente tem que ter em mente é que o pensamento, o medo, ele pode vir. O que nós não podemos deixar é fazer ninho, tá? É claro que existem medos que são protetivos e benéficos. Um medo de chegar perto de uma cobra, medo de atravessar a rua sem olhar, medo de ir lugar alto. Então, esses medos são protetivos. Eu tô falando daqueles medos irracionais, que não tem por que eu ter aquele medo e não tem nada que justifique aquele medo. Que eu tenho adquirido ele nos meus relacionamentos ou com uma experiência ruim, né? Que daí eu acabo generalizando para outras experiências, né? Então, isso é importante a gente identificar. Aí pensei, né? Vamos lá, tô com medo de perder meu trabalho. O que a gente tem que fazer? Buscando a técnica que já foi passada do pensamento alternativo, a gente vai ter que colocar um pensamento contrário. Um pensamento contrário seria: posso conseguir outro emprego, tenho habilidades suficientes, posso trabalhar em outra área, tem gente me chamando para outros trabalhos, posso trabalhar como autônomo, infinitas possibilidades. Escolha um. Vamos supor que você escolhe trabalhar como autônomo, que foi o último que eu falei. Aí você vai fazer o quê? Você vai repetir essa frase em 7 posições. 7 não, 9. 9 posições. Começando pela frente e depois a gente vai fazer um relógio. Sempre lembrando que esse relógio tem que ser feito no sentido anti-horário, tá bom? Anti-horário, lembra isso? Então, assim, você vai me ver fazendo de um lado, você vai fazer do outro, certo? Sempre o ponteiro tá indo pra cá, você vai fazer pra cá, né, do relógio. São 9 posições. Então, a posição central, 1, pra cima 2, inclinado 3, lateralmente 4, inclinado para baixo 5, 6, bem para baixo no meio, 7, 8, 9. Então, são 9 posições. Você vai repetir a frase 9 vezes. Eu vou fazer para vocês verem, tá? Vou trabalhar como autônoma, 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 vou trabalhar como autônoma e vou trabalhar como autônoma. É chato, é repetitivo, porém qual que é a função? Assim como nos exercícios que a gente faz na vida, criar um hábito, estudar, qualquer coisa que a gente faz, para fixar na memória a gente tem que repetir, essa é a função desse relógio de 9 posições. Finalizou. Isso você vai fazer só no primeiro dia. Aí, do primeiro para o 7º dia, né, você já fez, você vai repetir sua frase. E eu sempre falo que depois de feito o relógio, a partir do 2º dia, é muito interessante que a frase seja repetida na frente do espelho, tá? Por quê? Porque você começa a se visualizar e começa a internalizar aquilo e se ver como uma pessoa que tem a coragem de enfrentar de outra forma aquele seu medo, tá? Então, aí eu vou lá na frente do meu espelho, falo durante 7 dias, mais 6 dias, né? Então, primeiro eu faço o relógio, depois, juntando a partir do 2º ao 7º dia, eu só vou falar a frase. Eu tive uma experiência que foi muito marcante de uma paciente que eu atendi. Ela tinha tanta dificuldade de se ver de outra forma que ela chorava na minha frente só para falar a frase, né? Porque às vezes aquilo é tão difícil para a pessoa que ela não consegue nem falar. Então, isso é importante. Aí, depois de feito os 7 dias, a gente vai visualizar, a gente vai planejar, a gente vai para o plano de ação, que é aquilo que eu tava falando, que não adianta a gente só ficar no mundo das ideias, a gente tem que partir para ação, senão fica que nem aquela coisa do pensamento positivo, né? A porta tá ali, eu falo para a porta,
abra, abra. A porta não vai abrir, né, gente? Se eu posso levantar e abrir a porta. Então, assim, tem coisas que a gente pode pensar positivo que fica no mundo das ideias e tem coisas que dependem da nossa ação, tá? Então, daí eu vou montar um plano de ação referente àquilo que eu quero conseguir. Vamos supor, eu vou trabalhar como autônomo. Vamos supor que você quer trabalhar, você é um engenheiro, tá? E vai trabalhar como autônomo. Primeiro, você vai ter que divulgar, então a gente vai colocar em várias etapas. Divulgação do trabalho, né? Tem várias fontes hoje em dia, além da internet, temos as fontes impressas e a internet. Dentro da internet abre um leque, né? Que temos aí YouTube, Shorts, Instagram, Facebook, TikTok e afins, redes sociais de forma geral, WhatsApp, né? Que é bem usado aqui no Brasil. Aí passou dessa parte aí. A forma de divulgação, o telefone que eu vou deixar de contato, vai ser o telefone pessoal, ou vou ter um telefone de trabalho, o lugar, as pessoas, qual é o meu público-alvo, né? Para quem que eu quero direcionar esses vídeos, essa forma de interação. Pessoas que eu posso ter na minha rede de apoio, que eu posso construir relacionamentos. Quais habilidades eu tenho que desenvolver? Qual é o tempo, uma meta mínima aí que eu estipulo para começar a ter um resultado? Isso é um plano de ação. Sempre colocar o plano de ação no papel, gente, porque uma coisa é eu visualizar mentalmente, outra coisa é eu escrever. E isso funciona até para dar uma calma, sabe, pra gente. Porque se eu esquecer alguma coisa, tá escrito ali, né? E então, primeiro a gente faz um esboço. Depois desse esboço feito, eu costumo fazer assim. Eu fiz um esboço, porque às vezes a ordem que eu esbocei, que eu escrevi, não é necessariamente a ordem daquilo que eu vou fazer, né? Porque as ideias elas vão surgindo aleatoriamente, sem uma ordem. Então é importante a gente falar, não, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, para ter tudo bem definido. Definiu o plano de ação, é hora de começar a praticar. E o que é interessante, gente, que é assim, tudo que a gente resiste persiste. Ai, tenho medo disso. Até que não enfrente, o medo vai estar lá. É só deparar com a situação de novo que ele vem. E não é porque eu enfrentei uma vez também que vai desaparecer. É conforme eu for fazendo e aquilo for se tornando mais fácil para mim, o medo vai diminuindo. Pode ser que seja na primeira vez? Pode. Até que vai chegar uma hora que ele vai desaparecer, tá? Isso é importante. Concluir o plano de ação, tá bom? Aí agora eu vou mostrar pra vocês as 9 posições que vocês podem fazer aí na casa de vocês, que vai acabar ficando mais fácil. Eu vou pegar um papel aqui, minha agenda, e vou escrever aqui pra vocês as 9 posições. Então, primeiro vocês fazem uma roda, tá? Aí, ó, centro, que é a primeira posição, acima, lateralmente a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Ó, deixa eu mostrar aqui, se fica visível para vocês. Aqui tá a roda com as 9 posições, começando no centro, que é a primeira posição, depois o 2, a segunda posição, a terceira, e assim sucessivamente, tá? São 9 posições. Então, nessas 9 posições é que eu vou falar a frase contrária. Então, eu tenho pensamento de medo, né? Aí, eu vou falar a frase contrária, né? O pensamento contrário, em 9 posições, que é o reloginho. Aí, isso é no primeiro dia, tá, gente? Do segundo dia ao 7º, eu vou falar no frente do espelho.
É importante lembrar o quê? Se dentro desses 7 dias você se sentir apto para estar já enfrentando, bora. Se no primeiro dia você falou, não, eu vou agora, vai. Não tem problema nenhum. Mas não deixa passar de 7, gente. Por quê? Porque senão você vai ficar empurrando com a barriga, né? Você vai ficar procrastinando. E nada mais é do que o seu medo em ação aí, tá? 7 dias é um tempo suficiente. Até por isso que eu falo, se conseguir antes, perfeito. E depois do 2º ao 7º dia, né? No 7º você já pode ir pro plano de ação. Aí lembrando, gente, que o plano de ação é adaptável, tá? A gente sempre vai fazendo ajustes de rota. Vamos supor que durante você é um engenheiro lá e você fez seu plano de ação. Durante a execução do plano, você percebe que é melhor você tomar um outro caminho, readequa a rota e segue em frente. Isso é primordial, tá bom? Essa técnica, ela funciona para medos, tá? Lembrando que o medo, ele é o pano de fundo de diversos transtornos. Então, eu só trouxe essa técnica aqui hoje, porque eu tô trabalhando depressão, né? A gente tá na série da depressão. Quando eu entrar na série sobre medo, eu tenho outras técnicas a partir dos estudos que eu fiz, livros que eu leio, que eu vou estar passando para vocês. Eu peço novamente que vocês curtam, compartilhem, comente e se inscrevam no canal para que mais pessoas tenham acesso, né? Principalmente pessoas que sofrem transtorno, como a depressão, que muitas vezes podem levar até o suicídio, né? Então, até o próximo vídeo.